Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Tudo Mix. Pessoal, hoje eu vim aqui trazer para vocês 3 dicas muito importantes para você perder o medo. Do quê? Não sei. Qual é o seu medo? Eu trouxe para você hoje, 3 dicas para você vencer o medo de falar em público, de pregar, de dirigir. Não importa qual seja o seu medo. Pessoal, muitas vezes nós temos medos e nós nos perguntamos: em que consiste esse medo? Por que eu tenho esse medo? E muitas vezes ficamos sem resposta. E hoje eu quero trazer para você essas dicas e eu gostaria que você colocasse em prática. Primeira dica para vencer o medo: acredite em você. Confie em você. Quem você é. Muitas vezes existem pessoas que existem tantas qualidades na vida dele. É uma pessoa tão importante. A gente olha e vê que é uma pessoa capaz, que é uma pessoa vencedora, mas ele mesmo não acredita. Ele mesmo não acredita que ele tem potencial, porque fulano colocou na cabeça dele, porque Bertano colocou na cabeça dele que ele é fraco, viu, que ele é incapaz, que ele nunca vai chegar em lugar nenhum. E ele internaliza essas palavras negativas. Primeiro passo para você vencer o medo, não importa do que seja, acredite em você, sabe? Você é alguém importante. Você é alguém capaz. Você precisa acreditar que você tem capacidade. Não importa se for para falar em público, se for para falar, para pregar numa igreja, né? Gente, muitas vezes nós não damos a importância para nós mesmos. Todo mundo a gente valoriza, né? A gente admira todas as outras pessoas, mas a gente mesmo não admiramos. E nós precisamos nos amar. Como é que eu quero, gente? Como é que alguém vai me amar? Como é que alguém vai cuidar de mim se eu mesmo me acho um zero à esquerda? Não tem condições. Não tem condições, né? Então, o primeiro passo para você vencer o medo é confiar em você mesmo, acreditar que você pode. Segundo passo: ir lá e testar e fazer, mesmo que você ainda não se sinta 100% pronto. Não espera ficar pronto para você ir lá e fazer. Se você tiver que fazer, você vai lá e faz. E se você se dedicar, se você der o seu melhor, você vai ver que você estava muito mais preparado do que você imaginava. O importante é darmos o primeiro passo. Eu quero contar algumas experiências para vocês. Quando eu tirei a minha habilitação, eu tinha muito medo, gente. Eu tinha pavor de ladeira. Meu Deus, eu ficava assim pensando: Jesus, não deixa, sabe, nem um carro atravessar na minha frente. Senhor, não deixa o carro do lixo, porque o carro do lixo, gente, ele é um terror. O carro do lixo, eu não sei na cidade de vocês, mas na minha ele não para. Se você estiver subindo a ladeira e ele tiver que atravessar no cruzamento, ele vai atravessar. E aqui na minha cidade, muitas vezes, ele para no meio da rua
para espremer ali o lixo, fazer alguma coisa assim no sentido, acho que para caber mais coisas, né? Então, se você estiver subindo e você for inseguro, problema é seu. Problema seu, ele não vai parar. Então eu já saía de casa pensando assim, meu Deus, por favor, não permita que o carro do lixo apareça na minha frente. Meu Deus, não permita que uma criança saia de repente na minha frente com uma bola. Os cachorros, eu já dizendo, cachorro, sai da minha frente, por favor, por favor, por favor. Tamanho era o meu medo de parar o meu carro na ladeira. Mas este medo não me impedia de sair com o carro, não. Eu estava boa já estava boa, já estava dirigindo bem? Claro que não. Claro que não. Mas eu não ia esperar esse medo ir embora para eu sair, gente. Até porque se eu não for para a rua, se eu não for para a ladeira, o medo também não vai sair, ele vai continuar em mim. Eu ficava assim pedindo, meu Deus, por favor, que nenhum carro apareça na minha frente, que nenhum carro, que não haja necessidade de eu parar esse carro no meio da ladeira. Era assim que eu saía, mas eu ia. Eu saía. Da marcha ré, eu pensava assim, enquanto eu estiver indo para frente, tá ótimo. Tinha maior medo de dar marcha ré, de dar uma ré no carro. Tinha medo, mas este medo não me impedia de ir lá e fazer o que tinha para fazer. Então, muitas vezes a gente tem um medo, precisamos ir com medo mesmo. Dá o primeiro passo. Em frente naquilo que muitas vezes a gente treinou, aquilo que muitas vezes a gente se preparou, por insegurança a gente acha que não pode, mas a gente pode, né? Então, eu quero deixar aqui para vocês que mesmo com medo, mesmo ali apavorada, pedindo, meu Deus, não deixa nada aparecer na minha frente, eu ia. Entendeu? Esse é o nosso segundo passo. Agora, o terceiro passo para vencermos o medo é a preparação. Se eu me preparar para aquilo que eu tenho medo, eu vou me aperfeiçoar. Eu tinha medo de que os carros viessem, de que acontecesse alguma coisa e houvesse a necessidade, né, de eu parar ali no meio da ladeira, mas eu fui aprender, gente. Esse último passo é muito importante. Vai aprender sobre aquilo que você tem medo, porque muitas vezes você se sente inseguro. E se você ir aprender, se você ir se preparar para aquilo, né? Se você for se capacitar para aquilo, você vai perceber o quanto você vai melhorar a cada dia. Eu tinha medo, o que eu fiz? Eu fui aprender. Eu fui para a internet, eu fui para o YouTuber, eu pedi ajuda ao meu esposo, eu pedi ajuda à minha filha, me ajuda porque eu preciso, se tiver necessidade de parar o carro na ladeira, eu preciso parar e eu preciso aprender a sair. E eu fui lutando, e eu fui batalhando com isso, vendo vídeos no YouTube, as dicas da minha filha, a forma, né, como encontrar o ponto da embreagem, a forma tranquila de sair. De início, o carro cantava pneu, mas eu não estava nem aí. Eu sabia que eu não tinha a perfeição para aquilo, mas eu também sabia que eu não podia ficar em casa sem fazer o que eu tinha que fazer na rua. Então, gente, o que eu fiz? Aprendi. Depois foi a situação de dar ré no carro. Eu falei, eu não posso viver, nem eu, nem ninguém pode viver dirigindo apenas para frente. Vai chegar um momento em que vai ter necessidade. Então, o que eu fiz? Aprender a dar marcha ré. É estudando, é aprendendo, é indo atrás, é aperfeiçoando, é batalhando. Eu quero isso, eu quero falar em público, então eu tenho que aprender como me preparar. Eu quero pregar numa igreja, eu quero falar para as pessoas, então eu vou estudar sobre aquele tema, eu vou me preparar para aquilo, eu vou dar o meu melhor. Eu quero,
né? Eu tenho vontade de sair com um carro, mas eu não sei determinada situação, né? Eu não tenho habilidades para determinada coisa. Eu vou tentar, eu vou estudar, eu vou batalhar e eu vou acreditar em mim. Porque se eu tirei a habilitação, se eu venci o processo, é porque eu tenho capacidade, vocês não acham? Então por que deixar o medo me paralisar? Por que deixar o medo fazer com que todos os meus sonhos, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu busquei, pare ali? Por causa de um medo? O medo não pode ser maior do que o seu desejo de vencer. O medo não pode ser maior do que a sua alegria de poder concretizar aquilo que você estava em seu coração. O medo chega ali e diz, não, eu vou parar com você. Jamais. Acredite em você. Vai à luta e procure aprender sobre aquilo que você tanto sonhou, tanto desejou. Não deixe o medo te paralisar. Confie que vai dar certo. Tá bom? Um abraço a todos. Um abraço a você que chegou até aqui. Eu quero que você pegue esse vídeo e compartilhe com alguém. Dê like nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Nos ajude aí, tá bom? Eu falei que quando eu chegar aos 100 primeiros inscritos, eu vou voltar aqui, né? Eu vou voltar aqui para agradecer. Assim como eu fiz quando eu completei ali no meu canal, no nosso canal, né? Do canal da família Tudo Mix, os 20 primeiros inscritos. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.